Oi, gente. Hoje é dia do rock, não tô podendo colocar música porque eles estão tá caindo meu vídeo. Eu sou do rock and roll. Olá, pessoal. Bora lá começar. Hoje o nosso papo vai ser com o Manuel. Doutor Manuel, vamos falar de medicina, do curso de medicina, no Dia Internacional do Rock and Roll. Aí, Manuel. Manuel, tô entrando aí. Oi, Anelice. Ei, Manuel. Bem, Tudo bem, e você? tudo bom e você? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada aí por aceitar o convite. Eu que agradeço a Ah, que sua isso, é minha honra. Ai, e consegui aí. Tô achando que seu celular tem um pouquinho alto, Manuel, não? tá um Tá te pouco cortando. alto, Hã? tá um pouco alto. Tá cortando. Aí, agora ficou ótimo. Aí, levanta um pouquinho. Tá bem, então. Então me dá um pouquinho. Aí, agora ficou boa. Espera aí. Ixi. Ei, gente, Cláudia, Anelice, Mari. Tá entrando aí. Bater um papo aqui. Falei que vai ser muito pouco tempo para falar de tanta experiência, né, Manuel? Hoje já... Ai, entendeu? Agora ficou bom. Aí, Raquel. Pronto. Viu? Tá ótimo assim. Ah, tá ótimo, então. Obrigada, Manuel. Como eu disse aqui, eu falei, é uma honra, né? Eu já participei de constelação com você, com a Raquel, agora fiquei amiga da Raquel. Eu falei assim, gente, que honra. Na hora que você topou o convite, eu falei, nossa senhora, fiquei até com vergonha de mandar convite pra ele. Gente, você acredita nisso? Fiquei com toda vergonha. A Raquel, você é boba, menino. Eu falei, eu fiquei até com vergonha. Falei que uma honra, né? Uma profissional desse, assim, a gente conseguir entrevistar, é uma honra mesmo. Então, gente, quem não me conhece, meu nome é Adriene, eu sou psicóloga, trabalho com, né, atendo na psicologia, sou psicóloga clínica. Eu trabalho muito com adolescente, pessoal na fase de transição e orientação de carreira. Então, esse programa aqui é a quarta temporada do Carreira Flix, quem é da turma do Manuel. E essa quarta temporada, a gente teve a temporada de autoconhecimento, que a Raquel participou também, falando de constelação. A gente teve a temporada de falar dos empreendedorismo. E agora a gente está na temporada de conversar com os profissionais, para a gente ajudar essas pessoas que estão escolhendo a profissão que querem seguir, escolhendo o curso que elas vão fazer. E quem está na transição de carreira, que está infeliz da profissão, quer buscar outra profissão. E a medicina é um dos cursos mais concorridos, Manuel. Assim, eu tenho uma colega aqui que fez uma live comigo, que ela dá aula de português, o curso pontuário, e ela falou que, assim, mais 70% dos alunos dela querem medicina, mas, assim, não quer dizer que todo mundo tem perfil para o curso de medicina, né? Porque as pessoas, às vezes, têm uma ilusão com o curso de medicina, né, Manuel? Que acho que é só ver o ônus, o bônus do curso, não vê o ônus também, né? Então, assim, eu falei, vamos entrevistar vamos chamar bastante médicos aí para poder conversar. E o Manuel tem uma história legal, porque o Manuel também tem a questão da constelação, da homeopatia, de outras áreas da medicina aí, de outras áreas alternativas de terapias que juntam aí a medicina também.
Então, hoje a gente está aqui, o Manuel vai se apresentar, e a gente vai falar um pouquinho do curso de medicina, do perfil dessa pessoa que busca ser médico, né? Independente da área que ele vai seguir, mas o perfil dessa pessoa que busca ser médico, né? Que é ajudar o outro, que a gente que é dessa área da psicologia ou da medicina, a gente tá ali porque a gente quer servir ao outro, né, Manuel? Eu acho que a gente está ali para ajudar o outro. Mas até que ponto, né? Ver se todo mundo também tem esse perfil, porque eu acho que a medicina, por exemplo, eu mesma descobri que eu falava que eu queria ser pediatra, mas eu tinha que fazer o curso de medicina inteira. E na hora que chegou, tinha que passar por um tanto de coisa que eu falava assim, não dou conta, não dava conta. Então eu vi que eu não daria conta de fazer o curso. Eu acho que para cada um tem um curso específico. Então, muito obrigada de novo, obrigada pessoal, e a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma atenção, uma alegria a gente poder estar aqui juntos, né? Quando você me fez o convite, com muita atenção eu aceitei. E meu nome é Manuel Mozart, eu sou médico. Eu trabalho hoje, nesse momento, eu trabalho com medicina chinesa, com homeopatia e constelação. Eu não, já tenho alguns anos, talvez 15 anos, mais ou menos, que eu não trabalho dentro de hospital, né? Não trabalho com pacientes internados. Tenho o costume de ir ao hospital, fazer visitas a pacientes, mas não é o meu dia a dia mais, né? E também não foi muita escolha minha. A vida foi caminhando de uma forma que eu fui dando vazão ao que estava acontecendo e confesso para você que eu tenho saudade de hospital. É. Eu tenho vontade de estar com os pacientes no hospital, mas também caminhei para o outro lado, que não trabalha muito no hospital, mas não foi com a intenção de saída da diária, da vida, do dia a dia do hospital. E a minha busca pela medicina integrativa foi para tentar associar, juntar as duas medicinas. E o meu professor de acupuntura, ele sempre falava, não existem duas medicinas, medicina oriental e a medicina do ocidente. Não existe homeopatia e alopatia. Existe na definição, no conceito, na forma com que a gente vai tratar, mas a medicina é uma só. A medicina, ela deveria ou seria bom, não sei qual a palavra melhor, que a gente conseguisse ver a pessoa num todo, visse a pessoa num conjunto, Lógico. porque, com todo respeito às especialidades e às subespecialidades, com todo respeito, nós precisamos dessa especialidade, nós precisamos da subespecialidade, mas até que a gente chegue a ela, seria bom que a gente visse a pessoa dentro de um contexto geral, dentro de uma única pessoa, né? Concordo com o senhor. E, e a vida me proporcionou isso. Me sinto assim um agraciado, me sinto com essa graça de poder ter feito esse caminho em que eu tive a oportunidade de estar em contato com as pessoas nas suas várias possibilidades, nas suas várias necessidades. E foi quando eu trabalhei mais, lidei mais com a parte oncológica. Eu não sou oncologista de formação, mas quando eu atendi mais as pessoas que buscavam um atendimento
que complementasse a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, eu acabei me lembrando que quando eu me formei, gostaria de estar trabalhando com psicossomática. Era uma área muito nova quando eu me formei. Muito não. E a vida, como eu falei, ela me levou para o lado da cirurgia geral, depois eu passei pela clínica geral. E quando eu estive assim mais especificamente com os pacientes da oncologia, com o câncer de uma maneira geral, eu senti necessidade de buscar uma forma dentro da medicina que me permitisse esse tipo de trato, esse tipo de atendimento. E aí que eu procurei a medicina integrativa, caminhando com a medicina geral, com a clínica geral, né? E eu creio que foi bom para mim e eu estou podendo trabalhar de uma outra forma com as pessoas que me procuram. Uhum. E há pouco tempo eu tive uma constatação que foi bom, porque eu já não tenho a mesma vista, eu não tenho a mesma facilidade que eu tinha com 40 anos de idade. Eu tinha Ó, compreensão. 40 nem tanta, viu? Porque eu vou te falar que as minhas de ficar trabalhando aqui no online aqui, eu já perdi. Eu fui no médico em janeiro, agora já perdi aqui horrores também. Eu tô com 44. E eu já não sei se eu conseguiria trabalhar dentro do aspecto cirúrgico Cirurgia. Aham. com a mesma facilidade ou com a mesma Precisão. visão que tinha lá atrás, né? Uhum. Então, foi mais ou menos isso a minha trajetória, né? A minha trajetória. Agora me conta, assim, no início, como que você falou assim, quero ser médico? Da onde você tirou assim, quero ser médico? Olha, eu, eu acho que eu nasci com isso pronto no inconsciente, não no Ah, consciente. aham, Eu já respondi essa pergunta de algumas formas, mas talvez hoje eu esteja me lembrando que eu não tinha isso assim palpável. De criança ou na adolescência, eu dissesse assim, eu quero ser médico. Eu não tinha isso pronto, aham, porque eu vim de uma família, eu venho de uma família em que a história da família é quase toda voltada para a parte de eletricidade. Meu avô era eletricista, meu pai sempre trabalhou com a parte administrativa da eletricidade. aham. De últimos 15, 20 anos do trabalho profissional dele, ele foi trabalhar na administração de águas e esgoto em Poços de Caldas, que eu sou nascido lá. Lá. E então eu não tenho uma tradição de medicina na família, não tenho Não essa teve tradição. influência familiar, não. Não, eu creio que não, só se for gerações mais para trás, né? Mas que eu tenha conhecimento ou não. E aí meu pai me levou para Itajubá, que é uma cidade relativamente próxima de Poços, porque Itajubá sempre teve uma parte de estudo, uma parte de formação muito forte. E é lógico que ele queria que eu trabalhasse, que eu fosse engenheiro elétrico, formado em Itajubá. Além dele ser nascido em Itajubá, ele não teve condições financeiras para fazer um curso de engenharia. Uhum. E, então ele queria. Eu sou o mais velho, sou o primeiro filho, eu tenho mais dois irmãos, né? E, então ele queria que eu fosse engenheiro. E quando eu me defrontei com as matérias relativas à engenharia, muita matemática, física, química, aquilo não entrava na minha cabeça, nunca entrou, tinha uma dificuldade com aquilo. E eu sou criado numa família que os pais falavam poucas vezes o que a gente precisava fazer, não ficava insistindo como
é a educação de hoje, né? Ai, nem me fala. Eu queria que fosse assim, sabe, Manuel? Mas aqui eu tenho que falar uma gente difícil. Eu queria que o meu fosse nessa época ainda, viu? Porque eu também Então, fui criada assim. Era uma eu, vez só. com 15 anos, uma pessoa nascida no interior, nunca vivi em cidade grande. Meu pai me fala com 15 anos, "Ó, você vai estudar em Itajubá." Eu, sim, senhor. Não tem, não vou, não posso, não quero. Não pode ser aqui em Caldas, que é aqui do lado de Poços. Não pode ser em São João da Boa Vista. Não, é Itajubá. E eu fui para Itajubá. Meus pais me deram todas a assistência, mesmo não tendo assim facilidades econômicas, mas me deram toda a assistência. Meu pai foi comigo a Itajubá, me colocou numa pensão inicialmente, e depois eu fiquei residindo com outros amigos estudantes na casa da madrinha do meu pai. Mas logo no primeiro ano eu vi que aquilo não era comigo, não entrava na minha cabeça. Isso do ensino médio. Você estava com 15 anos, estava fazendo ensino médio, né? O Eu estava indo para o antigo científico, né? antigo científico, isso. E logo com 16 anos eu não passei na prova de física, que era do primeiro ano, e meu pai não aceitou essa reprovação, né, em física, e ele disse que eu precisava estudar mais, e assim por diante. E eu fui e conversei com a minha mãe, que minha mãe era assim, é como ajudasse eu chegar no meu pai, né? Aham, aham. Era o sistema antigo, né? Que não é o sistema de hoje. E falei, mãe, eu não consigo trabalhar, não vai ser possível engenharia, eu não vou conseguir. E ela falou assim, vamos ver o que o seu pai vai dizer. E aí ela foi comigo até meu pai e contei para o papai tudo o que estava acontecendo. Ele deve ter visto a minha dificuldade, porque eu fui reprovado, eu tinha que repetir a física, eu podia passar para o segundo científico, mas eu tinha que carregar aquela dependência. E contei a história toda para meu pai, tremendo, tremendo. E se ele falasse, não, você vai voltar para Itajubá e vai fazer engenharia, eu ia ter que fazer. Eu não ia me achar na vida, mas eu ia seguir isso. E nunca reclamei dessa educação, sempre vi com bons olhos, me Uhum. adaptei e sempre vi com bons olhos isso. Mas isso tem 50 e tantos anos, 55 anos quase, né? E, e aí contei, e ele falou assim, e o que você vai fazer na vida? E veio para mim medicina, eu não tinha pensado, me veio na hora, Veio assim do nada? veio no nada a medicina. E ele falou assim, tá bem, mas você só vai fazer medicina, alguns amigos meus que estão aqui já sabem dessa história. Mas você só vai fazer medicina se o doutor Vitor achar que você dá para fazer medicina. Oh, Doutor meu Vitor, Deus. doutor Vitor é o nosso médico de família lá em Poços e sempre nós procuramos doutor Vitor para tudo, para tudo. Uhum. Para um caso de doença, para um aconselhamento, É os médicos de família de antigamente, né? o médico de família de antigamente. E eu sou muito grato ao doutor Vitor. A vida me colocou, doutor Vitor, na minha direção, no meu caminho, né? E o papai não ficava conversando muito e falou assim, Alice, vai lá na Santa Casa agora e conversa com o Vitor, vê o que o Vitor fala e o que ele disser nós vamos seguir. E vai eu com a minha mãe lá para Santa Casa, lá em Poços. Aí procurando o doutor Vitor, conversamos com ele explicou. Ele falou, não, fala para o Norberto, que é o meu pai, fala para o Benedito Norberto que o Manuel pode sim fazer medicina, mas manda ele para o Rio de Janeiro.
Porque o Dr. Vitor foi aluno da Ué, antiga escola da Praia Vermelha, FRJ. Ah, eu, tá. FJ. O Dr. Vitor trabalhava de garçom à noite para estudar durante o dia, né? Ele se formou dessa forma. Então, ele formando ele para o Rio. E eu fui para o Rio, voltei em casa, mamãe contou isso para o papai, e ele falou, então tá bem, você vai fazer medicina. E foi a minha graça nessa vida. Uma das minhas graças, né? Uma das minhas graças nessa vida. E fui eu para o Rio, o papai arrumou um local para eu ficar e eu fiz primeiro vestibular, não passei, mas eu queria fazer medicina. Tava certo, né? Que era aquilo que você queria. Entrou comigo sem eu estar com muita coisa na cabeça, né? Me veio, alguém me falou e eu segui, né? E não passei no primeiro vestibular, mas passei no segundo. Eu vi a primeira lista que eu precisava entrar numa escola federal ou estadual para facilitar meus pais, né? Aham. E não vi que eu tinha passado na escola pública, falei com eles e o papai falou, não tem problema, você repete esse vestibular o ano que vem. E eu falei, tá bem. Passou um dia, eu abri o jornal, lá no Rio, eu já estava no Rio, eu fiz cursinho no Rio, e vejo meu nome numa faculdade no interior do Rio, Ó, Faculdade de Valença. Liguei para o papai, falei, papai, passei, a escola paga, ele falou, quando que termina a inscrição? Eu falei, amanhã. Então vai lá agora e faça a inscrição. Eu falei, papai, mas é paga e eu já vi o valor da mensalidade, é muito alto. Ele falou, eu estou mandando, você vai lá e faz, quando você chegar lá, o dinheiro já vai estar na sua conta. E foi assim que eu fiz medicina em Valença. Eu sou a sexta turma da faculdade. que legal. Aconteceu outra coisa boa na minha vida, porque os meus professores todos eram os catedráticos do Rio de Janeiro. Valença fica 2 horas do Rio. E tinha um micro-ônibus na faculdade que buscava os professores catedráticos todos os dias. Então, isso também foi bom para mim, né? E eu fiz medicina E em momento nenhum durante o curso eu teve dúvida? E cada semestre que passava, o senhor tinha certeza daquela escolha? o senhor, vamos chamar de você, Ah, não, Manuel, Manuel. Então tá, Manuel. Cada... Você fica todo o tempo inteiro falando de ser mais velho, de ser mais velho. Eu fico aqui com vergonha. mas Então, assim, é. eu, para mim é bom também me chamar de Manuel e eu tenho pacientes que me chamam de doutor até hoje, mas são pacientes que, por mais que eu peça, eles não mudam, né? Eles continuam chamando. E continuei, e aquilo foi fluindo dentro de mim, né? Uhum. Foi fluindo dentro de mim. Eu, logo no terceiro ano, eu prestei um concurso dentro da faculdade, se eu fosse o primeiro colocado do concurso de técnica cirúrgica, eu teria bolsa integral. Ó, que legal. Eu vou fazer esse concurso. Eu não pensava em mexer com cirurgia nessa época. Terceiro Uhum. ano de faculdade. E fiz o concurso, eu e um outro amigo, nós passamos em primeiro lugar. E dizem que na faculdade nunca ninguém passou, dois passaram em primeiro lugar. E a solução que a faculdade achou foi dar meia bolsa para mim e meia bolsa para o outro amigo meu, Uhum. que é o Jorge. Então eu cursei o quarto ano, do terceiro para o quarto ano com meia bolsa, isso já ajudou muito meus pais. No final do quarto ano, teve concurso outra vez, que a bolsa valia por um ano só. Eu vou lá, faço o concurso novamente para a técnica cirúrgica, e o Jorge também faz, e mais 8 ou 9 fizeram, e nós dois passamos outra vez em primeiro lugar.
50% de novo. Tanto na escrita, como na oral e como na entrevista. Nós tiramos a mesma nota, né? E aí, mais um ano com meia bolsa. Só que do quarto para o quinto ano, eu já procurei plantão no Rio de Janeiro. E o plantão, o que eu ganhava no plantão, como aluno, me pagava a semana. Então, meu pai ficava só com a outra metade da bolsa, meus pais ficavam com a outra metade da bolsa, e com a pensão, com a moradia, Uhum. porque a alimentação e a viagem e os meus gastos pessoais eu já conseguia pagar no quarto ano com com a faculdade, com os Os plantões, né? plantões. Plantões. Então, foi assim até eu me formar. Eu me casei no quarto para o quinto ano de faculdade. Tive a felicidade de ter meus filhos, né? Que são minhas graças, né? Uma, E inclusive, parece que faz, é médica também, né? A Raquel falou. como? Uma é médica também. Nenhum dos dois seguiram a medicina. Nenhum Ué, dos dois. então, eu confundi então na hora que a Raquel falou. Eu achei que Não. deve ser outra pessoa. E me formei com a vontade de fazer psicossomática. E eu já Sempre tinha gostei, Manu. Rio de Janeiro aonde que seria, na Santa Casa, na Rua Santa Luzia, mas tive um convite para continuar na cirurgia geral. Eu foi muito bom eu trabalhar com cirurgia geral, porque me deu uma visão geral de tudo. Uhum. E isso foi em Vassouras, uma cidade próxima a Valença, no interior do Rio. E era eu e o meu chefe, eu e o meu professor. Então eu aprendi direto com ele, ele já era uma pessoa muito experiente na época, então eu aprendi tudo direto com ele, né? E com os anos eu fui caminhando, fui aprendendo outras especialidades, né? Então, antes do senhor falar das outras especialidades, eu acho que a cirurgia é bem específica do que eu até cheguei a comentar, falar no início, de não querer fazer medicina, porque meu interesse é exatamente psicossomático, neuropsicologia e tal. Tem um perfil bem específico para quem quer trabalhar com cirurgia, não tem? Perfil do profissional. Olha, é possível que tenha e é possível que não tenha, por dois motivos. Primeiro, eu acho, depois de ter passado alguns anos na cirurgia geral, e dentro da cirurgia geral eu tinha uma predominância por ginecologia e obstetrícia, né? Uhum. Porque o médico no interior trabalha com tudo, Tudo. com tudo. E conforme ia chegando os especialistas na cidade, eu ia deixando de fazer aquela especialidade, ele que fazia, né? Dentro da cirurgia, ou a pessoa tem um interesse, ele tem uma busca por esse tipo de tratamento, ou não. Porque Uhum. se você tem a teoria dentro de você, eu julgo que a pessoa seria bom que ela tivesse assim algumas facilidades manuais, algumas Coordenação motora. algumas facilidades que Uhum. ajuda muito na cirurgia, ajuda muito. Mas também se você não tiver, você pode aprimorar. Ok. Mas e emocionais? Depende da história que você traz de vida. Depende da Uhum. história que você traz de vida. Isso a constelação familiar me ajudou muito a Te ajudou entender. muito. Só que na época eu não conhecia a Não constelação. conhecia, né? Uhum. Mas eu fui seguindo o fluxo, eu fui seguindo a direção, o caminho que estava sendo mostrado para mim. Uhum. E como eu estava seguindo o fluxo sem questionamento, aquilo foi se abrindo para mim. Porque Lógico. acho que nós seres humanos, nós temos capacidade, se não para tudo, para praticamente tudo.
depende da história que você traz de vida, depende daquilo que você se propõe a fazer e depende daquilo que você busca. Uma vez que você busca, uma vez que você acha que está no caminho, que é a sua tarefa, eu não quero falar em missão, mas a sua tarefa, a sua Uhum, direção de vida, eu acredito que os caminhos vão se abrindo. Os caminhos uhum. Então, por exemplo, o senhor falou uma coisa muito. precisam se aplicar, mas precisa se aplicar, precisa se dedicar e Uhum. precisa gostar daquilo que está fazendo, não É é? muito isso aí, gostar. Mas eu acho que muito importante que você falou que não está fazendo diferença, porque como eu trabalho com esses jovens aí, até o pessoal na transição de carreira, não tão jovem, mas que está no período de transição, essa história que o senhor contou com o seu pai, de que é desse jeito e vai fazer engenharia elétrica e essa aí eu pago, essa história existe até hoje, Manuel. Então, essa história existe até hoje. Eu não vou pagar esse curso para o meu filho. Eu passei por isso há 25 anos atrás. E eu vejo pais trazendo os filhos aqui para mim falando isso. Esse curso eu não pago para o meu filho. E aí, muitas vezes, o que acontece? Aí passam-se 10, 15 anos, essa pessoa está aqui me procurando, falando assim, eu sou infeliz, porque há 15 anos atrás, eu fui fazer a engenharia elétrica. Eu não tive coragem de pedir para minha mãe, conversar com meu pai, que você fez, né, há anos atrás, que eu não tenho vocação para aquilo, né? Igual que você está falando, não é pirraça, não é briga, não é nada disso, é porque eu não tenho vocação para aquilo. Né? Aquilo ali, igual você falou, você podia até tentar, né? Tentar repetir o ano, tentar na física, tentar na física, tentar na física. Mas você não ia ser excelente igual você está sendo na medicina. Não ia fluir com tanta naturalidade igual fluiu com a medicina. Eu acho que, não pensando no excelente, mas eu pensando assim na minha busca pessoal, não Uhum. é? E também não foi assim tanta coragem minha, não. Te confesso isso, vou falar com o meu Mas pai. para ser antigamente era, vou te falar que para mim, que É, olha, eu tenho 25 anos de formado, meu pai hoje mas não, mas meu pai é. meu pai era uma pessoa assim muito generosa, uma pessoa de um grande coração, mas extremamente firme Uhum. com as ações. E meu pai e minha mãe, eles sempre nos apoiaram, tanto eu como meus irmãos, na parte de estudo. E meu pai sempre nos colocou: você precisa ter uma profissão. Eu Uhum, lógico. é uma profissão aqui, que se você me trouxer um diploma, você pode fazer o que você quiser da vida. Mas uma profissão você precisa ter. E lá em Vassouras, quando eu fui para Vassouras para iniciar minha formação dentro da cirurgia geral, por isso que eu falo que eu sou um agraciado nessa vida. Eu encontro uma pessoa, o seu Zé enfermeiro. O seu Zé não tinha o segundo ano primário, ele não tinha o segundo ano primário. Com todo respeito às enfermeiras, com todo respeito às enfermeiras de curso superior, de curso técnico, mas foi uma das pessoas que eu mais aprendi na vida, porque ele viveu quase que 40 anos com um cirurgião geral lá nesse hospital de Vassouras, e ele era auxiliar, ele ficava na sala de cirurgia vendo o que era feito. É o Então, ele prático, né? é o prático, ele tinha a visão clínica antes da cirurgia, durante a cirurgia e acompanhava com o doutor Hélio a recuperação do paciente. Então, Uhum. eu aprendi muito com ele, o que eu pude fazer pelos meus pais e com as pessoas que me procuraram quando meus pais precisavam de cuidados médicos. Tinha o doutor Vitor acompanhando, o Carlinhos, que é um amigo de infância, que é médico lá em Poços, mas eu pude fazer alguns cuidados, até de enfermagem, de cuidador, com os meus pais e com muitos dos pacientes que eu acompanho até hoje. Então, o seu Zé me ensinou muita coisa, muita coisa. O seu Zé já é falecido há alguns anos e eu acho assim que quando você
se propõe a fazer alguma coisa, é como eu falei no início, os caminhos se abrem, mas você Uhum. precisa estar com a disposição. Eu conheço alguns pais que, às vezes, vão segurando os filhos para fazer aquilo que eles querem. E é como você falou, a pessoa não exerce o que ela veio fazendo na vida com plenitude, né? É. Eu até acredito que esses pais, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica, Uhum. eu acredito que esses pais que, que não deixam os filhos fazerem o que eles estão buscando, de uma forma geral, que nós estamos falando, eles vão aguardar para que o filho chegue naquilo que eles querem. Porque nós, pais, nós só vamos ter, assim, não é sossego, mas nós vamos ter assim, um pouco de paz quando os nossos filhos exercerem a plenitude daquela vida que nós demos. E para eles exercerem a plenitude daquela vida que nós demos para ele, que nós entregamos para eles, a nossa paz é quando eles buscam a plenitude, quando eles estão no caminho daquilo que eles vieram a fazer, né? Pois é. Aí é que às vezes existe esse desencontro, né? Esse desencontro entre a fala, entre o diálogo, né? Existe essa falta de diálogo entre eles, porque às vezes o que é para o pai, lógico, e eu sou mãe, eu sei disso, que a gente quer o melhor para os nossos filhos sempre, e a gente vai fazer achando que aquilo é o melhor para eles. Mas às vezes o que é melhor para o meu filho, que eu acho que é plenitude, por exemplo, eu lembro que meu pai, o sonho dele era eu fazer direito para eu passar no concurso público. Se eu tivesse passado no concurso público hoje, feito direito, eu estava morta. Atrás, presa num lugar, fazendo a mesma coisa. Eu estava morta. Você não via vida em mim. Quem me conhece sabe que eu estaria morta. Então, assim, estaria. E eu lembro que na época eu falei, não tem problema não, vou trabalhar, vou pagar esse curso. Realmente sou muito realizada na minha profissão, na minha escolha. Sempre fui. Tem altos e baixos, a gente sabe, mas eu sou muito feliz. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto do que eu faço. E aí, a plenitude para eles pode ser diferente do que eles estão buscando, entende? Assim, o que eu tento passar para eles é isso, assim. Qual é o seu objetivo, né? E qual é o objetivo deles? Porque, por exemplo, você está falando para mim que espera que seus filhos estejam tá buscando, você vai estar em paz com seus filhos atingirem a plenitude. Tem muitos que nem eles atingiram a plenitude. Então é complicado, porque às vezes a plenitude para um pai, o filho ter dinheiro no bolso. A plenitude para o outro é ele ter passado num concurso. A plenitude para o outro é ter o carro do ano, entendeu? E às vezes a plenitude para aquele jovem é assim: olha, eu sou fera. Eu vi um menino aqui, eu sou fera em videogame e eu quero fazer eu quero fazer jogo, porque ele é muito bom no negócio. E ele vai ganhar dinheiro com aquilo e vai ganhar dinheiro jogando, inclusive. Mais do que se ele fizesse outra coisa, entende? Assim, é essa questão do diálogo mesmo, porque como o jovem de hoje, ele se coloca, mas às vezes ele se coloca de uma forma um pouco errônea, né? A forma dele se colocar. Esse diálogo que às vezes é um pouco complicado, porque a gente hoje tem também um excesso aí de possibilidades muito maior do que tinha na sua época e na minha época, né? Trazer É, o dom de cada um, cada um é um. A Raquel tá falando é mesmo, cada um é um. porque quando eu não digo só eu especificamente vou ficar em paz quando meu filho atinge a plenitude daquilo que ele veio fazer, mas eu estou falando de uma forma geral dos Uhum. pais, né? E para que isso seja possível, é preciso se relacionar com os filhos. Exatamente. Se a gente não consegue isso numa determinada época da vida, você continua buscando porque um momento vai abrir um relacionamento. E nesse abertura desse relacionamento, você consegue ir buscando aquilo que está ou no consciente ou no inconsciente daquele ser que você gerou, daquele ser que você trouxe à vida, né? Esse trabalho, eu lembro que uma vez, sem jogar confete nenhum, sem demagogia nenhuma, é um fato,
eu trabalho muito em cima de coisas que eu vivi, de casos que eu acompanhei. Uma pessoa me pediu para fazer um trabalho de acupuntura porque ela tinha medo do que ia ser a vida dela. E eu propus um trabalho de acupuntura, não me lembro os pontos que foram colocados. Uma acupuntura, essa pessoa não voltou, não falou mais nada. E eu tenho o costume de aguardar. Eu falei, vou esperar, vou ver o que vai acontecer. E aguardei. Passou aí uns 6 meses, mais ou menos, eu encontrei essa pessoa novamente. E ele me falou, olha, aquela acupuntura abriu uma porta na minha vida. Aquela acupuntura abriu um caminho para mim. Eu não voltei porque aquilo que eu fui buscar já estava resolvido. Fui Uhum. E a gente, é isso, no tratamento, você trata sem as expectativas. É lógico que a gente trata tentando criar uma ponte para ajudar a pessoa a se resgatar, se restabelecer e continuar a sua trajetória de vida. Eu usei a palavra tenta, porque nós não possuímos a verdade completa. Não. Nós não somos dono do que deve ser feito aqui ou deve ser feito ali. Então, nós terapeutas, nós somos uma ponte, né? Nós Uhum. somos para ajudar a pessoa a fazer aquele caminho. Quando ela começa a andar na ponte, ela vai. Mas para isso, nós precisamos abrir a relação, nós precisamos abrir o relacionamento. Eu até anotei isso aqui. Até anotei isso aqui. Então, Porque, na abrir verdade. a troca. Porque sem troca, fica difícil você orientar, porque às vezes você vem com uma situação em que você quer que faça engenharia elétrica, por exemplo, no meu caso. Uhum. Mas aquilo era uma situação do meu pai, com o meu avô, pai dele, e talvez do meu bisa, não sei, Uhum. mas eu tive a oportunidade de ter essas pessoas, ser filho dos meus pais, ter o Dr. Vitor na nossa vida, e a vida se encaminhou. E eu acredito muito nisso, porque quando você deseja, quando você quer, um jeito acontece, porque facilidades financeiras nós não tínhamos, nós nunca passamos fome. Meu pai passou fome, ele só se alimentava uma vez por dia, quando ele tinha lá seus 20 anos, mais ou menos. Ele não tinha recurso para se alimentar 2 vezes por dia, mas eu não passei fome. Eu tinha antigamente tinha as 3 refeições do dia, né? Uhum. E hoje também tem, mas só que às vezes a gente pula e lancha na hora do almoço e assim vai. E às vezes eu preciso fazer isso também. Então, a partir do momento que você está naquele caminho, o universo se abre. Está Uhum. esperando o universo se abrir. A gente precisa fazer a nossa parte, né? A E o que você gente, falou é muito importante, Manuel, na hora que você fala do relacionamento, porque às vezes é nessa hora, porque precisa, que aí um pai ou uma mãe, ou os dois, ou né, um só, que começa a se relacionar com aquele adolescente ou aquele jovem que ele desconheceu durante um tempo, né? Porque, vamos supor, se você tem uma relação com seu filho, então, né, por um bom tempo, você já sabe que ele não vai ter perfil para aquela coisa, por exemplo. Né? Você já sabe que, como, por exemplo, na hora que você falou para o seu pai, ele já não assustou tanto, porque ele já tinha visto que você estava sendo reprovado. Que às vezes as relações, as pessoas estão tão distantes que elas não sabem nem o que está acontecendo. E nessa correria de dia a dia que acontece na vida atual, a gente vê muito esse distanciamento, né? Acontece em algumas casas esse distanciamento entre pais e jovens, que já é uma fase mais difícil, que é da adolescência. Eles já se isolam mais um pouco, né? E aí acontece que esse relacionamento, é nesse relacionamento aí que você está falando, de troca que tem que acontecer, que muitas vezes ele não consegue
fazer, não consegue ter esse diálogo. E esse relacionamento é extremamente importante. Porque aí não vai ter ele não vai ter essa dificuldade. Porque, na verdade, o próprio pai ou a própria mãe já vai sentir, eu não vou falar para ele fazer uma advocacia, um curso que eu vejo que não tem nada a ver com ele. Olha o Dom, o menino nasceu pintando. Ele nasceu para arte, a gente vê, eu fico vendo o meu aqui, pequeno, só que ele é muito pequeno, né? Mas eu fico vendo, assim, tantas coisas que vão surgir dele ainda, que eu fico observando, assim, que eu falo, nossa, gente, olha que coisa legal, hoje ele quer ser bombeiro, né? Então, tu vou deixar, vai ser bombeiro. Então, assim, cada hora vai ser uma coisa, mas, assim, é tanta coisa que pode aparecer, ele só tem 4 anos, né? Se a gente está de perto observando, a gente consegue perceber várias habilidades que a criança tem, vários caminhos que ela pode tomar, né? Quando chegar lá. Mas isso requer proximidade, o que você falou, requer relacionamento. Né? O relacionamento não é só na adolescência, ele é durante a vida toda. Durante a vida toda. Eu estou me lembrando aqui de um outro paciente que nós temos uma grande amizade. Ele já é falecido, mas eu fiquei com uma grande amizade com a família. E nós moramos em cidades distantes. E eu lembro quando ele foi fazer a primeira cirurgia dele oncológica, ele virou para o médico e falou assim, eu estou entrando com o meu corpo e você com o seu conhecimento. Aí ele falou baixinho para mim, que eu fui com ele até o centro cirúrgico e assisti a cirurgia dele. Não fui eu que operei, eu assisti a cirurgia, que era uma cirurgia oncológica, e aquele tipo de cirurgia eu não fui treinado, eu não estava preparado para fazer. E ele fala assim, mas eu entro com a minha fé. E eu guardei aquilo. E ele evoluiu, ele viveu mais 1 ou 2 anos depois da cirurgia, e eu acompanhei ele até a passagem dele, nós estávamos juntos, e eu guardei aquilo. Quando a gente vai para um tratamento, muitas das vezes a gente vai para o tratamento, e aqui não tem crítica, mas a gente vai para o tratamento achando que quem está do outro lado da mesa vai trazer toda a solução para nós. E é diferente quando você vai para o tratamento e você leva a sua essência junto, vai com o seu ser junto. Eu tenho vários casos dessa forma, vários casos. Eu vou falar assim de uma maneira bem resumida aqui, um outro caso que eu estou me lembrando. Eu tenho tempo ainda, Ana? Como é que está o tempo aí? A gente tem 12 minutos, ainda tem que acabar de contar a sua historinha. Só a sua história. Eu falei que essa live nós vamos cair, nós vamos continuar conversando nela. Então, essa outra paciente, eu estava no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, na Praça da Cruz Vermelha, e ela atravessa o hospital todo, eu vou resumir, ela atravessa o hospital todo, o corredor todo de todas as especialidades que tinha lá no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. O INCA, eu sempre falo, cada porta era uma parte do corpo. Nossa. E onde eu trabalhava, na seção de mastologia, era a última do corredor. E ela me coloca o diagnóstico dela em cima da mesa, com a biópsia. Eu falei, eu já sei o que eu tenho, estava com o papel dobrado. Mas eu achei que meu caso era gravíssimo. Depois de andar por esse corredor, eu vi que meu caso é muito simples, porque eu vi tanta coisa nesse corredor. Então, às vezes, a gente precisa se abrir, não se fechar só naquilo que a gente precisa trabalhar, naquilo que seria bom que a gente tratasse. Mas todas as possibilidades, né? Você abre o seu coração, vamos assim dizer, Concordo com o senhor. sua visão, e aí você percebe outras pessoas que querem chegar e querem te falar, e você está fixado só numa situação. Uhum. E eu continuo acreditando que o grande amor, ele coloca várias pessoas na nossa vida. Basta a gente estar aberto. Né? Tá com a lente, tá com o olho aberto para ver. Uma outra situação, o que você gostaria de falar? Tenho várias. Aí o senhor me contou, aí eu cortei para perguntar da cirurgia. Você me falou que aí da cirurgia o senhor foi para qual área? Na cirurgia, eu fui para a área oncológica, dentro da mastologia, dentro da oncologia.
E quando eu estive mais em contato na oncologia, que eu comecei a fazer meu caminho de volta para a psicossomática. A Não psicossomática. e medicina tradicional chinesa sejam psicossomáticas, não é isso. Uhum, mas eu entendi. Mas eles buscam as duas áreas, a homeopatia busca você trabalhar a sua energia vital, busca você buscar aquilo que você tem de doença, tem um medicamento semelhante para aquilo. Uhum. E a medicina tradicional chinesa, os chineses há 4, 5 mil anos, eles ajuntaram como que você vive, o que que você come, como são as suas emoções, e aí a gente trata dentro da acupuntura os meridianos, os canais energéticos, não é? Eu amo. Amo a Então, acupuntura homeopática. eu ainda passei alguns anos trabalhando da forma com que eu vinha trabalhando, mas aí eu fui fazer pós-graduação de homeopatia, de acupuntura, e apareceu depois na minha vida também, o que eu falo, a gente estando aberto vai aparecendo. Aí apareceu a relação familiar, que eu fui entender mais ainda os aspectos Várias coisas, né? dos sintomas, né? Aí que eu Uhum. fui entender mais ainda, né? Porque a gente acha que a gente somos só nós. A gente esquece que tem gente antes, né? E a partir Uhum. do momento, eu falei isso outro dia num estudo, a partir do momento que você é fecundado, você já existe. E a partir Exatamente. do momento que você existe, você passa a fazer parte daquela família. Na fecundação, não é no nascimento. Uhum. Essa é uma etapa da fecundação. Então você já existe. E se você existe, fica incerto. Os seus pais, os nossos pais, o meu pai, o seu pai, os nossos pais, vão continuar junto com você e você busque aquilo que você veio fazer. Eles vão continuar com aquilo que você veio fazer e eles vão continuar, mesmo que tenham dificuldades, que estejam distantes, que você não gosta do seu pai ou que você tem o amor daquele momento que você existiu na fecundação, ele continua de tal forma que você vai sempre buscar, tentar ajudar o seu filho a se achar. Não, e o bonito é aquela, quando a gente fala de se pegar a vida e honrar a vida e seguir com a vida, né? Que é o mais bonito, assim. E que quando a gente consegue fazer isso, é a força que a gente consegue levar com isso, né? Quando a gente consegue pegar a vida e seguir com a vida. E o quanto que quando uma pessoa não dá conta de fazer isso, como que também atrasa, os pais sofrem com isso, né? Todo mundo sofre com isso. Eu sempre acho que sempre é tempo. Eu tenho Aham. lá de Itajubá, quando eu cheguei em Itajubá, era falado na cidade que tinha um engenheiro que tentou 10 vezes vestibular, porque ele queria fazer engenharia elétrica em Itajubá. Engenharia de Itajubá sempre foi uma engenharia muito famosa. E quando eu cheguei, já tinham me falado, olha, ele fez 10 vestibulares, passou no 11º, se tornou professor da faculdade e se aposentou como professor. Legal. E ele não era novinho quando ele passou na faculdade. Então eu sempre acho que é tempo, Ah, eu também acho. Também sempre acho que é tempo. É tempo tempo. de buscar. Não De- tem, não tem limite. Eu estou com 67 anos, há 3 anos comecei um caminho dentro das constelações para que eu pudesse somar com aquilo que eu já trabalho, né? Uhum. Uhum. E ela mostrou um lado que dentro da faculdade, a gente não tem acesso, né? Uhum. Então, A gente ia falar, doutora. Manuel, me fala qual que é o perfil de uma pessoa.
qual que você acha que é o perfil de um aluno de medicina? Assim, o que é imprescindível que ele tenha, independente de qual área que ele vai exercer, porque é um curso que a gente sabe que é no mínimo, né, 6 anos, depois especialização, é um curso puxado. Eu acho que ele precisa sentir o chamado dentro dele. Em qualquer profissão que você for fazer, Isso eu nós também. nós estamos falando de medicina, mas em Uhum, qualquer profissão, você precisa sentir o chamado dentro de você. Sentir o chamado, vá atrás desse chamado. Não, não perca tempo. Olha, pode ter a dificuldade que for, vá atrás do seu chamado. Porque esse atrás do seu chamado, para isso que você existe, para isso que você tá. nasceu, por isso que você tomou a vida os seus pais te deram uma vida e você toma. É para Uhum, você ir atrás daquilo que te chama. Quando uhum, acontece isso, o universo traz as pessoas para você. traz. E direciona, né? E direciona as coisas. E direciona. Eu sou prova disso porque eu estou dentro da medicina, dentro da saúde, mas eu precisaria estar nessa vida dentro da saúde. Eu não me vejo em outro lugar, né? Também não. Eu Eu também não não me vejo. me vejo em outra área. Respeito a outra área, convivo com pessoas em várias áreas, mas me veio o chamado, eu segui. Eu segui. Uhum. É lógico que eu tive Até, o senhor até poderia estar em outro, mas sempre na área da saúde, né? Mas alguma coisa na área da saúde. atividade dentro da área da saúde. Eu costumo Uhum. É igual eu. É. dizer motorista de ambulância, eu podia trabalhar na limpeza do hospital, mas eu precisava estar dentro do hospital, dentro da saúde, né? Uhum, uhum. Mas se eu posso resumir numa frase, é isso. Ouça o seu chamado Eu, e eu falo isso também. segue. Aí a gente vai olhar, tem até uma pesquisa da Exame que ela fez, que a maioria das pessoas não escutam o seu chamado. A maioria das pessoas vão pelo mercado de trabalho, elas vão porque está dando mais, o que está ganhando mais. Só que isso é passageiro. Hoje uma profissão dá mais, mas dá mais se aquela pessoa está fazendo ela tem sentido para ela, né? Então você foi, eu sou melhor naquilo que eu faço, porque, como eu falei, eu escutei o meu chamado, então tem sentido. Eu passo 24 horas eu debulo estudando, então eu faço o meu melhor naquilo. Agora, se eu, igual, por exemplo, no seu caso, se eu fosse fazer engenharia elétrica lá da vida, né? Você não estava escutando o seu chamado, então talvez você não ia ser o melhor engenheiro elétrico, mas o outro lá, aquele lá que tentou 11 vezes, ele passou, ele foi professor, foi condecorado, aposentou. Ele esperou, mas ele escutou o chamado dele. Eu até gravei um vídeo que eu vou postar amanhã, Manuel, falando disso, que não tem que ser amanhã, sabe? Porque eu acho que, às vezes, um adolescente de 17 anos, ele não tem que entrar com 17 anos. Que ele descubra com 18, mas que ele entre com 18. Ele não vai perder tempo entrando com 18 ou entrando com 19. Eu acho que ele vai perder muito mais tempo se ele fizer a escolha por pressão do meio ou pressão de qualquer outra coisa, qualquer outra influência, que não seja dele mesmo. Porque quem vai cursar ele, a vida vai ser dele, ele que vai ter os ônus e os bônus da profissão, ele que vai ser reconhecido ou não. A Raquel falou aqui, dentro da medicina existem várias medicinas, mas melhor é ouvir do coração, igual você falou. Tem área para todas as pessoas que querem fazer medicina. Isso aí, é mesmo? Todas as áreas e todas as profissões, né? Tem área para todas as profissões. O aspecto financeiro, ele é uma consequência de você ouvir o chamado. Exatamente, exatamente. Você ouviu o chamado, o aspecto financeiro, ele vem junto. Então, Exatamente. Exatamente. Eles vão derrubar a gente, Manuel. Mas assim, nossa, sua história é linda. Linda a sua história. Nossa, muito obrigada. Obrigada obrigado mesmo, de coração. Obrigada a todas as pessoas que estão a aqui. vocês, obrigado a todos que nos acompanharam. É, É pode, muito bom. pode agradecer. Pode agradecer. Eles derrubam a gente do nada. Eu vou de vergonha de não ter agradecido. Obrigada, Manuel, por tudo. Linda a sua história. Parabéns. Eu sou Sempre fã da homeopatia e da acupuntura. Agora eu tô conseguindo sair por causa do meu baixinho. Mas, assim, sou fã também. Adoro essa medicina. Sou apaixonada. Assim, para mim, antes eu tento ela e o que você falou, é tudo junto mesmo, né? O importante é tratar o ser humano como um todo,
né? Parabéns mesmo, obrigada, sua história é linda. Obrigada demais. Muito obrigado a você. Obrigada. Um Tchau. beijo. Tchau.